Hoje eu queria trabalhar com vocês com duas figuras importantes, Pilatos e Galião. São duas figuras que aparecem, uma justamente ali no Evangelho, para a condenação de Jesus, e hoje Galião, que aparece diante da circunstância do anúncio dos apóstolos. Afinal de contas, qual é a diferença entre as figuras? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos para a palavra de hoje, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 9 ao 18, diz assim: Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nessa cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Caia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no ao tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. Eu quero parar aqui um pouquinho para vocês perceberem. É quase a mesma palavra que Pilatos usou, né? Ou seja, isso que não é problema meu. Pilatos chegou a lavar a mão para dizer: isso não é problema meu. Mas o que aconteceu? O povo justamente estava ali rebelde, como também estava diante de Galião. E Galião vai dizer o seguinte: mandou sair do tribunal, né? E todos agarraram então Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Sincreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Olha só, interessante isso. Então, assim que ele falou, vamos dizer, isso não é problema meu, o povo foi dispensado, teve aquela rebeldia, mas ele não parou nessa rebeldia. O povo levou para fora o chefe da sinagoga, espancou e ele não fez nada, não estava nem aí. Ou seja, é problema seu, resolvem. O que acontece é que Pilatos teve medo daquilo que era a revolta do povo e isso o colocasse contra justamente o imperador. Aqui, Galião, ele não tem medo disso. E essa dimensão do medo, muitas vezes, é o que determina as nossas atitudes. Quando nós começamos esta palavra, há uma palavra de Deus para justamente Paulo, que diz: não tenhas medo. Ninguém vai lhe pôr as mãos. Ou seja, o Senhor começa a falar para Paulo para quebrar o medo. Por quê? Porque o mal age através do nosso medo. Por isso, pense bem, o que você tem medo? Você tem medo de perder uma pessoa? Saiba que o mal vai usar este medo para manipular você. Porque assim ele começa a entrar. Então, se você tem medo, por exemplo, de perder a tua esposa, coloca ciúmes, inveja, com sentimento de traição, sentimento de que ela não está te dando atenção. Por quê? Porque aqui ele vai entrando no teu medo. Se você tem medo, por exemplo, de acontecer alguma coisa financeiramente, você vai ver que começa aquelas vozes de que você vai ficar desempregado, de que o trabalho não vai dar certo, aquilo que você vê pequenininho, você já começa a ficar com medo de uma forma muito grande. Então você vai muitas vezes sendo exprimido diante deste medo. Se você tem medo de anunciar, o mal vai te colocando um monte de flechas, no sentido assim, de
tentações, olha, mostrando na tua mente imagens de coisas que vão acontecer. Quantas vezes para você evangelizar na rua, vem aquele monte de imagem como se fosse o fim do mundo, que vão te pegar, vão te assaltar, vão fazer isso, vão fazer... Então, ele paralisa você com medo. Eu não quero dizer que não exista um medo, não exista a possibilidade de traição, que não exista um risco de você perder o teu trabalho, que não exista um risco de você fazer uma evangelização e alguém te assaltar, mas ele tenta te paralisar ali e tornar isto excessivamente grande, de tal forma que você é manipulado pelas circunstâncias e pela massa, e não por aquilo que é o caminho que você sente que deve fazer. Qual é o caminho que eu tenho que fazer diante do meu trabalho? Se é uma confiança em Deus, então faça. É uma liberdade em relação à tua esposa, então faça. Se é a dimensão justamente de ir lá evangelizar, faça. Ok? Porque Deus vai lhe dando essa graça. Não tenhas medo. Porém, como eu disse, vai se tornando esta diferença entre nós condenarmos um projeto e uma graça de Deus ou não, ser movido ou não pelo medo. Tanto aquelas pessoas que estão fazendo até as coisas ruins podem continuar sendo movidos por isso, ou às vezes aqueles que fazem o bem. Então o medo vai provocando tudo isso dentro de nós, ou seja, vai causando, como outras vezes já falei, uma divisão e uma raiz ali para a ação do mal. Então pense bem um pouquinho nessa realidade aí dentro do teu coração, do que você tem medo. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.